Alô, galera do Mengão. Bom dia, né? Boa tarde, perdão. Boa tarde a todos. Galera, hoje eu sei que nós temos aí um Fla-Flu, né? Uma boa sorte para a rapaziada aí do Flamengo. Que eles consigam fazer um bom jogo, que eu acredito que eles vão fazer. Vão para cima do Fluminense, afundá-los cada vez mais na lanterna aí. Né? Então, galera, eu peço a vocês também que deem o like aí no vídeo, que compartilhem, que se inscrevam no canal, por favor. Né? Para que o YouTube veja aí a relevância do canal e a gente possa estar fazendo um trabalho melhor. Mas hoje eu venho falar especialmente sobre um jogador que ele já vem sendo perseguido há algum tempo pelo seu temperamento difícil. Existe aí um documentário falando a respeito dele que explica muitas das atitudes. Todos nós temos um temperamento, temos uma maneira de enxergar e de ver a vida e de lidar com o sucesso ou com o fracasso. O Gabigol é um cara de sucesso. Ele é um cara ídolo do Flamengo, tem bastante dinheiro, aos 24 anos tem uma fortuna boa, né? Porque jogador de futebol ganha muito bem hoje em dia. Então, às vezes é muito difícil, porque existem pessoas que mesmo ao passar da barreira dos 20 anos, elas não têm maturidade o suficiente para perceber determinadas armadilhas. O Gabigol, ele é odiado, eu falo odiado não palavra ódio em si pelo ser humano, mas pelo universo Gabigol. As pessoas querem vê-lo na reserva, quietinho, dando vaga para o Pedro. Só que eu vou falar mais uma vez, ele como jogador é muito melhor que o Pedro. Então, oferece melhores condições para o Flamengo. Então, isso eu não vou mais discutir. Mas ele parece que quer dar razão a essas pessoas que perseguem ele. Ele quer dar a essas pessoas munição para que elas falem, tá vendo? Não custa nada lembrar que nos últimos jogos do Flamengo, o Flamengo teve um crescimento espantoso nos últimos 10 jogos antes do título brasileiro, em que ganhou alguns jogos, mesmo sofrendo, ganhou alguns jogos, né? E o Gabigol foi destaque em vários deles. Pegou a bola para ele, especialmente o jogo contra o Grêmio, em que ele só faltou fazer chover. Então, isso com os outros jogadores não rendendo. Se esses jogadores, como Arrascaeta, Bruno Henrique, Everton Ribeiro, Gerson, tivessem rendendo parte do que renderam em 2019, o Gabigol teria sido artilheiro desse campeonato de novo. Porque as chances seriam muito maiores do que as que ele teve. Então ele é um jogador precioso para nós, precioso. Mas ele tem problemas de comportamento, não digo disciplinares, porque ele nunca fez coisa muito grave. De reclamar, eu falo sempre, ele reclama, o árbitro vai lá, pune, a imprensa mete pau. Existe um jogador que para mim nunca jogou, vou falar de novo dele, já falei em alguns vídeos, para mim nunca jogou tanta bola assim para ser endeusado como para ser considerado craque. Apita o jogo, se aposta da alma do juiz, ninguém fala nada. Fred, do Fluminense, que foi uma das maiores piadas em termos de centroavante em Copa do Mundo, no qual um ano antes da Copa de 2014 ele disse que faria um gol por jogo, com uma máscara do tamanho de um bonde, confiando num futebol que ele nunca teve. E acabou sendo aquele fiasco do 7-1. Todos lembram, né? Ele foi apelidado de Cone, coisa que eu acho que ele é pela fama. Não por ser um jogador ruim, ele é até bom jogador. Mas a fama que criam em torno dele faz dele um Cone. Se ele fosse considerado um jogador no nível dele, um jogador comum para bom, ele seria realmente um jogador de respeito. Mas alçam o Fred a altura do Romário, do Careca, do Ronaldo, e não é, mas não é mesmo. Mas nem de longe, nem de longe. Então, o Gabigol, ele acaba sendo vitimado por isso, porque ele tem uma certa má vontade, essa é a palavra, não é ódio, má vontade com as pessoas por parte dele, e ele dá munição para isso. Mas, nação, esse caso que aconteceu com o Gabigol hoje, no qual ele foi pego num bingo clandestino, e a situação vai ser falada em torno de aglomeração por Covid, isso não é um mal do Gabriel Barbosa, isso é um mal de quem tem grana. Quem tem grana, quem tem dinheiro, muito dinheiro, ou aqueles que almejam ter dinheiro e que compram um celular maravilhoso,
botam um relógio metido a ouro, né, falsificado toda a vida, e vão para as redes sociais expor esse tipo de vida, e às vezes tem um carrinho mais ou menos, aí posta que está na balada, são pessoas que querem mostrar que tem uma vida confortável e boa. Então é o mal dessas pessoas, eles não têm consciência de determinados valores decentes que a vida tem. Então, o que acaba acontecendo? Eles não se atentam para coisas simples. Gabigol, você é um exemplo. Você deveria ficar em casa, sim, e dar o exemplo para as pessoas que, nesse momento, estão em dúvida se ficam em casa ou que têm aquela vontade de ir para a rua. Vou lembrar mais uma vez que eu falei sobre a questão da Covid no vídeo que eu fiz anteriormente. Você tem que ser o exemplo para essas pessoas falarem, pô, se aquele artista que eu admiro está fazendo, por que que eu não posso fazer? Então a situação é exatamente essa. Fiquem em casa. Fiquem em casa. Tá? E você, Gabigol, deveria dar o exemplo como o atleta que é. Porém, o motivo de eu estar fazendo esse vídeo é um alerta que eu faço à torcida, a grande torcida do Flamengo. A imensa, gigantesca torcida do Flamengo. Virão alguns desses que odeiam o Gabigol misturar as estações. Vão pedir punição severa, vão pedir afastamento, alguns vão pedir até rescisão de contrato. Podem ter certeza disso. Por quê? Porque eles querem enfraquecer o Flamengo. Não caiam nessa armadilha de que, estão certos, Gabigol. Não. Ele tem que ser punido? Eu acho que sim. Ele tem que ser multado? Preferencialmente sim. Tem que chamar a atenção dele? Publicamente não. Tudo tem que ser resolvido de maneira interna. Ele tem que ser punido, sim. Mas não punirem o Flamengo. Como eu disse lá atrás. Perdão. Como eu disse lá atrás, é um jogador de extrema importância. Na minha opinião, o melhor jogador do Flamengo. Porque ele tanto cria oportunidades quanto as finaliza. E não à toa foi um dos últimos artilheiros do último campeonato. Ficou atrás apenas de 3 ou 4 jogadores, mesmo jogando muitas partidas a menos. Foi artilheiro do Campeonato Carioca, da Libertadores e do Brasileiro 2019. E foi artilheiro do Brasileiro 2018, jogando no modesto time do Santos. Então ele é um jogador precioso, sim. Dentro de campo não se discute. Não se discute, acima da média. Tá? Então estão querendo realmente enfraquecer o Flamengo atacando o seu melhor jogador. Não caiam nessa armadilha. Nesse momento ele precisa sim ser chamado a atenção, mas ao mesmo tempo precisa que se compreenda o porquê dele estar ali naquele local. Será que o Gabigol foi lá porque, que se dane, eu vou aglomerar mesmo e daí? Será que ele não tem um vício por jogos? Mas pelo fato dele ganhar muito bem, saiu uma gota no oceano. Porque eu estava ouvindo agora o Roberto Dinamite, como sempre, invejoso em relação às coisas do Flamengo, na Rádio Tupi, falando sobre a situação do Gabigol, né? Ele vai sempre visar, se fosse um jogador do Vasco, eu gostaria que ele tivesse a mesma opinião, mas ele não teria. Ele não teria. Ele vai sempre puxar uma sardinha para tentar desestabilizar o Flamengo e tentar, de alguma forma, como ele sempre diz, mas o Flamengo ainda deve. Claro que o Flamengo deve, Roberto. Obviamente, todo mundo, Barcelona deve, Real Madrid deve. Mas o Flamengo equacionou as suas dívidas e tem condições de pagá-las, ao contrário do seu Vasco. Então, voltando ao assunto Gabigol, ele vai sempre procurar desmerecer qualquer coisa que venha do Flamengo, isso inclui o Gabigol. Mas houve um outro debatedor, né, que ele citou exemplos de atletas que foram pegos na mesma situação do Gabigol. Citou o exemplo do Kyrie Irving, do basquete, o companheiro do time dele também que foi pego. Outros jogadores que foram pegos em aglomeração, teve a situação do Neymar, né, que ninguém impediu que o Paris Saint-Germain... O Neymar simula a contusão, vem para cá para curtir carnaval. O Neymar faz um monte de papagaiada, não vejo ninguém pedindo para o Paris Saint-Germain rescindir o contrato dele, ou fazer coisa do tipo, ou dar uma multa pesada. As pessoas sempre passam a mão na cabeça do Neymar. Porque o Neymar, assim como o Fred, é o queridinho da imprensa. Por quê? Há um trabalho, gente, todo estruturado por trás disso. Não sejam inocentes. Não sejam inocentes. Botaram a figura do empresário no futebol e eles colocam pessoas para pagarem jornalistas,
Assim como essas fake news de robô, feito muito na política, existe no meio do futebol para arrebentar com determinado jogador, para favorecer o seu. Não sejam. É estranho que desde que o Pedro chegou no Flamengo, o Gabigol virou o cão no Flamengo. É estranho que em 2019 ele era ídolo, ídolo das criancinhas, ninguém falava nada, mas desde que o Pedro chegou no Flamengo, não estou aqui sendo leviano e acusando ninguém porque eu não tenho provas. Mas, coincidentemente, desde que o Pedro virou reserva do Gabigol, o Gabigol entrou em seu inferno astral. Estranhamente, ele fazia as mesmas coisas com o Jorge Jesus, né? Mas era chamada atenção, né? Mas agora parece que a coisa degringolou. Então, eu peço a vocês, torcedores do Flamengo, não caiam nessa armadilha de condenarem o jogador. A pessoa, já falei, tem que ser punido, tem que ser chamada a atenção, mas deixa no banco e bota o Pedro por causa disso. Não, aí prejudica o Flamengo. Eu afirmo aqui, sem medo de ser feliz, que se o Gabigol tivesse sido barrado lá atrás, quando teve aquele lance com o Rogério Ceni, e o Pedro tivesse continuado, Pedro, você é um jogador maravilhoso, mas você não entregaria para o time que o Gabigol entregou. O Flamengo hoje não seria campeão brasileiro. Eu te garanto. Você é um jogador, Pedro, excelente, excelente, muito bom, mas o Gabigol está acima de você. Pela movimentação, pela melhor condição de se colocar. Ele procura se colocar. Infelizmente, Pedro, você é tão inteligente quanto ele, mas fisicamente você não entrega para o time o que ele entrega. Então, a verdade tem que ser dita. Hoje, nenhum centroavante do futebol brasileiro, seja aqui, seja no exterior, é melhor tecnicamente do que o Gabriel. Nem mesmo o titular da seleção, que é o Gabriel de Jesus. Mas, infelizmente, Gabigol, o seu comportamento faz com que as pessoas pensem, e isso aí se aplica ao Gerson também. Não existe nenhum meia hoje na função do Gerson que joga mais bola que ele. Mas alguns comportamentos dele, principalmente dentro de campo, complicam um pouco a vida dele. Então, gente, Gabigol, repense, não dê munição para as pessoas que querem te atrapalhar e atrapalhar o Flamengo. Reflita sobre o que aconteceu hoje e nós, torcedores, cabe a nós sermos inteligentes e procurarmos ver. Não deixemos, não apoiemos o que vai acontecer. Estou falando isso agora por volta de quase 1h da tarde de domingo. Amanhã vocês verão, ou mais tarde, nos programas televisivos, gente pedindo até mesmo rescisão contratual. Estou falando isso agora, vou postar esse vídeo agora. E depois vocês me falam se eu tenho ou não tenho razão. Por isso que eu fiz esse canal, para sair do lugar comum, porque muita gente vai falar um monte de besteira e a gente está aqui para analisar a verdade nua e crua. Gabigol, você está errado? Está. Não deveria estar lá? Claro que não. Merece ser punido? Sim. Mas não punir o Flamengo, afastando você do time, te marginalizando, até porque você é um ativo muito caro do Flamengo. Como estão fazendo com o Michael. Alô, Rogério Ceni, acorda, o cabeçudo. O Michael é um jogador, muito bom jogador. Você só precisa tirar a alma de peladeiro dele. E aí você é pago para isso. O nome é treinador de futebol. Então o que você tem que fazer? Os defeitos que os seus jogadores têm, corrige. Como o Jorge Jesus fez com o Arão. Olha os vídeos, Rogério. O Jorge Jesus com o Arão. Arão, tá errado, Arão. É assim, Arão. Porque você corrige falha de posicionamento, falha um monte de coisa. E aí você vai entender realmente o que eu estou falando. Então, fica aí, Gabigol, o alerta. Acorde quando está a tempo. Porque a hora que eles tiverem realmente razão, você vai estar acabado com o futebol. Vai sair do Flamengo a preço de banana, tá? E daqui a pouco você está marginalizado, porque na Europa você já não tem mais mercado, pela sua má fama, pela sua má passagem pela Itália. Então acorda enquanto é tempo. Então, galera, até logo mais, até a nossa vitória contra o Fluminense. Mais uma vez peço a vocês que compartilhem o vídeo, que deem um sininho, toquem no sininho, que deem um like, principalmente, e que ajudem esse pequeno falador aqui se inscrevendo no canal. Tá bom, gente? Uma boa tarde a todos, bom domingo e até a vitória. Saudações!